Graça e paz, irmãos. Irmãos, a igreja não está vazia hoje. Eu não estou falando só para as câmeras. Portanto, graça e paz, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, né? O Senhor é bom. Amados, eu estava pensando naquilo que o nosso irmão Paulo falou aqui no início do culto, na abertura. Achei muito interessante o que o Paulo falou. E eu posso dizer que 100% do que ele falou eu compactuo. E é por isso que tenho vivido tempos nebulosos. Porque o Senhor é bom. E pensando no que ele falou, eu quero compartilhar uma palavra no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Nosso irmão Paulo, ele falou a respeito daqueles que partiram por conta da doença, por aqueles que estão atemorizados, estão com medo de partir, e muitas vezes têm medo da morte, porque não sabem para onde vai, não têm certeza da sua salvação. Mas a palavra de Deus, ela nos garante a salvação. A palavra de Deus, no livro de Efésios, no capítulo 1 de Efésios, diz que no momento em que eu ouvi e eu criei nesse evangelho, que eu criei em Jesus, eu fui selado pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da minha herança, que é a salvação. Então, se eu ouvi o evangelho e eu criei no evangelho, eu sou salvo, diz a palavra. Se você ouviu o evangelho, se você creu no evangelho, se você creu que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você é salvo. Sendo assim, irmãos, apesar de ainda sermos temerosos por conta da morte, não deveríamos ser. Porque nós sabemos para onde vamos. Mas essa preocupação e essa dificuldade de lidarmos com a morte, porque a morte, irmãos, ela não é algo natural. A morte é o nosso inimigo. Aliás, pela palavra de Deus, a morte é inimigo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E a pergunta que será feita quando ela estiver sendo derrotada é: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Por isso que ela é muitas vezes difícil de ser encarada. No entanto, aqui em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele dá algumas instruções aos irmãos de Tessalônica, justamente porque os irmãos eles ficavam tremendamente contristados. Eles passavam por uma fase de tristeza tão profunda por conta da morte dos irmãos, por conta da morte daqueles que estavam em Cristo naquela época, que o apóstolo Paulo sentiu a necessidade de dar uma instrução a eles. E aqui no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, então o nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele começa a dar algumas instruções para os irmãos de Tessalônica. E ele começa dizendo assim: não quero, porém, irmãos, que
que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Amém, irmãos? Necessário é que eu vos diga alguma coisa? Ainda? Depois da instrução que o apóstolo Paulo nos dá? Não há necessidade de falar. O apóstolo Paulo, ele é tão claro aqui na sua mensagem, quando ele diz que se nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, e aí é que está, irmãos, a grande razão de muitas vezes nós temermos este inimigo chamado morte. É porque muitas vezes nós não temos fé do tamanho que nós professamos ter. Esta que é a grande questão. Nós professamos uma fé, falamos com os nossos lábios dessa fé, que muitas vezes é muito menor em nosso coração, né? Digo coração, mente, porque o coração não pensa. Quem pensa é o nosso cérebro, a nossa mente. O que nós precisamos exercitar, irmãos, é a nossa fé aqui e não aqui. Porque a boca fala qualquer coisa que ela quiser falar. E ela fala muitas vezes contra o próprio pensamento. O apóstolo Paulo diz: se você crê que Jesus Cristo ressuscitou, você crê que Jesus Cristo ressuscitou? Verdadeiramente você crê? Havia um homem que andou com Jesus. Havia um homem que viu milagres, Jesus realizando milagres. Havia um homem que viu Jesus multiplicar pães. Havia um homem que viu Jesus dar vista aos cegos. Havia um homem que viu Jesus andar sobre as águas. Havia um homem que viu Jesus ressuscitar uma criança. Viu Jesus ressuscitar o filho de uma viúva. Viu Jesus ressuscitar a um amigo chamado Lázaro. Mas quando Jesus, depois da sua morte e a sua ressurreição, se apresentou diante dele, ele disse: eu só acredito se eu tocar. Depois de ver tantos milagres realizados por Jesus, depois de ver as maravilhas que Jesus fez na terra, diante do Senhor Jesus ressurreto na frente dele, eu só creio se eu tocar. Toca, Tomé. Toca.
E ao tocá-lo, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Como é que está a nossa fé? Né? Precisa tocar? O apóstolo Paulo nos diz: se você crê que Jesus ressuscitou, o próprio Senhor Jesus, ele disse: você creu porque você viu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Felizes são aqueles que não viram e creram. Se você crê que Jesus Cristo ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Se Jesus ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão, diz a palavra. E é interessante, irmãos, que nós estamos vivendo dias que antecedem isso acontecer. Nós estamos falando isso já há algum tempo. Mas isso não é novidade para ninguém. Porque o apóstolo Paulo também estava dizendo isso, já nesta época. De que estava próximo a vinda do Senhor. Mas nós estamos vivendo verdadeiramente esses dias. Os sinais estão aí. Estamos vivendo tempos de pandemia. Estamos vivendo tempos onde leis estão sendo criadas para impedir as pessoas de circularem. E quando eu digo de circularem, eu digo de uma forma geral, de você prestar culto ao Senhor, de você se unir em assembleia, de adorar, de poder glorificar ao Senhor. Eu vi uma cena ontem que choca a gente ver. Pessoas de joelhos em praça pública, provavelmente não eram crentes, eram católicos, mas estavam ali orando, estavam fazendo a oração do Pai Nosso, e enquanto estavam fazendo a oração do Pai Nosso, eu digo, eu sou um dos que, de uma certa forma, exalta a corporação. Eu acho que a Polícia Militar ela está sempre para servir a população, e eu particularmente sou um dos que exalta a corporação, mas como em todo meio, irmãos, como em todo meio, né? Em toda profissão, em todo meio, até mesmo em nosso meio, no meio cristão, há aqueles que se desviam. E enquanto aqueles estavam ali orando, fazendo a oração do Pai Nosso, um dos policiais veio com spray de pimenta e jogou spray de pimenta naqueles que estavam ali fazendo uma oração. Só para vocês entenderem no nível que nós estamos chegando. Nós estamos entrando numa era que de fato se aproxima da vinda do Senhor Jesus. Eu compartilhei esses dias no canal da igreja, no Facebook, um vídeo produzido pelo Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, para o próximo encontro que eles terão, onde eles falam a respeito da pandemia. Eu não sei inglês, irmãos, eu não consegui entender o que estava escrito no vídeo, porque eu não sei inglês. Mas uma coisa eu entendi. No vídeo, se você não assistiu, você que está nos vendo agora, entre no canal lá no Facebook da igreja, está aí lá compartilhado, dá uma olhadinha, é um vídeo curto de 1 minuto e 30 segundos, né, que mostra cenas de várias coisas acontecendo, e alguém vai ali no teclado de um computador e ele aperta a tecla reset. E as cenas começam a voltar todas para trás, como se você estivesse reiniciando.
E eles têm o tema de The Great Reset. Ou seja, algumas coisinhas eu sei, tá? O grande reinício, né? Ou seja, já estão falando de reiniciar, né? De que a Terra precisa mudar a forma de governo, a forma de se relacionar, né? E a palavra de Deus nos fala, irmãos, a respeito de um governo único, de uma moeda única. A palavra de Deus nos fala a respeito disso. Mas quando será, irmãos? Será que vai ser amanhã? Será que vai ser já o ano que vem? Eu quero continuar a leitura aqui, não vou tomar muito tempo, mas eu quero continuar a leitura, porque o apóstolo Paulo, nesse trecho, ele está falando de ressurreição, ele está falando de arrebatamento, porque ele está dizendo que nós não precederemos aqueles que dormiram, mas nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, não é isso que diz? Mas ele também diz aqui, logo no início do capítulo 5, ele diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O que ele está dizendo aqui para mim e para você, amados? Que não tem uma data marcada, sim ou não? Que Jesus não falou para mim, nem para você, olha, eu vou voltar no dia 5 de agosto de 2020. Não está escrito isso em lugar nenhum da Bíblia. E o apóstolo Paulo está nos confirmando isso, que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. O ladrão não vai ligar para a tua casa e vai dizer para você assim: ó, tô indo aí para te assaltar. Tá bom? Não vai fazer isso. Porque se ele fizesse isso, você ia fazer o quê? Iria trancar todas as portas. Sim ou não? Então não há um aviso. No entanto, diz assim, versículo 3, o apóstolo Paulo continuando a sua instrução: pois que quando disserem a paz e segurança, o que eu acabei de falar? O que eu falo mundial? Reset, the great reset. Vamos reiniciar, vamos, né? Para quê? Para que haja paz, para que haja prosperidade no mundo. Essa é a justificativa, não é? Então lhe sobrevirá repentina destruição, como dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, são de noite. Mas nós somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, que eu falei atrás, né? A nossa fé tem que ser maior aqui do que aqui. Temos que nos revestir. Couraça protege uma região vital, irmãos. Então, a fé, ela é necessária, senão você morre. A palavra de Deus diz: e o justo viverá da fé. Justamente por isso que nós temos que nos revestir da couraça da fé. A fé é quem nos protege, quem protege os nossos órgãos vitais. Vestimos-nos da couraça da fé e da caridade, ou do amor, que se entenda, né? E tendo por capacete a esperança da salvação. Por que capacete, irmãos? Porque protege o cérebro. E é no cérebro que nós cremos. É no cérebro.
É aqui que comanda tudo que está aqui. A alma está aqui também. A nossa psique. A alma é psique. Para que não entre uma seta e que você deixe de crer na sua salvação. Para que nada venha roubar de você a sua esperança de ser salvo. Desde que você continue andando nos caminhos do Senhor. Desde que você continue cumprindo os preceitos do Senhor. Também não é de qualquer maneira. Não é no oba-oba. Não é achar que... Eu sempre disse isso e vou continuar dizendo. Banco de igreja não salva. Banco de igreja é só para sentar. Não serve para salvação. Tem gente que tem cadeira cativa na igreja. Eu não sei depois da pandemia como é que vai ser. Mas tem gente que quando entra na igreja senta só naquele banquinho. E se chegar e tiver alguém sentado naquele lugar, faz uma cara... Só falta chegar perto da irmã e do irmão e dizer assim, ó, esse lugar aí é meu, faz favor. Hã? Vai dizer que não tem gente assim. Ou se tem. Hã? Mas precisamos nos revestir, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificais uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, eu tenho que, ao tempo todo, estar exortando a vocês para continuar crendo nesta promessa. Agora, eu também preciso ressaltar a vocês aquilo que o apóstolo Paulo disse. Ele disse, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. E aí é que está a grande questão, irmãos. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Que nós temos que estar atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Para que nós não sejamos pegos de surpresa. E, infelizmente, irmãos, eu posso dizer que muitos dentro da igreja literalmente estão dormindo e não estão vendo o que está acontecendo ao redor. Dos sinais que tem apontado para a volta de Cristo. Que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos, não sei. Como o apóstolo Paulo disse aqui, ninguém sabe o dia, nem sabe a hora, mas os acontecimentos estão aí. As coisas estão caminhando para aí. E temos que estar atentos. Porque se somos filhos da luz, e eu estou dizendo de algo que nós precisamos atentar, irmãos, que tudo que está acontecendo, né, nem nosso irmão disse aqui, muita coisa envolvendo a política. Irmãos, não é política. Quero que vocês entendam que a questão aqui não é esquerda contra direita. A questão aqui é uma batalha espiritual que está acontecendo em todo o planeta Terra, porque Jesus está para voltar. Há uma batalha espiritual acontecendo neste momento. Eu vou aqui, vocês que estão com a gente já há algum tempo, já vou encerrar já, conhecem praticamente a história, mas eu vou fazer um breve relato aqui até para trazer a memória de vocês também. Eu conheci Jesus em 1997. Fazem 23 anos que eu fui apresentado para Jesus e que eu me entreguei a Jesus para segui-lo, para estar com Ele, para ser ensinado por Ele, para ser discípulo dEle. Não pedi para ser pastor.
Mas o Senhor me escolheu. E Ele fez o chamado. E eu, apesar de saber da cruz que teria que carregar, eu aceitei. No ano de 2001, Deus me mostrou que eu deveria me tornar um adorador. Não simplesmente aquele que estava numa igreja, sentado no banco de uma igreja, não, mas aquele que deveria exaltar o Senhor sobre todo nome. Que Ele seria o centro de toda a minha vida religiosa na terra. Que eu deveria em todo tempo levantar adoração a Ele, e o Senhor me colocou no meio de adoradores. No ano de 2001, 2002, foi um ano onde que começou a levantar-se muita adoração no nosso país. Nomes se consagraram através da adoração. Pastor Antônio Cirilo, de lá de Minas Gerais, Casa de Davi, do Paraná, Rô Portela, Lagoinha. Começou a surgir um grupo de grupos, e a adoração foi fluindo nesse país, e a palavra de Deus diz que esse país aqui seria um celeiro de adoradores. Desde a década de 90, irmãos, nós temos ouvido falar de que Deus iria transformar a nação brasileira. E de que haveria um grande avivamento em nossa nação. E eu, como muitos, achamos que esse avivamento viria na época de 2002, 2003, 2005, 2006, quando houve uma revelação a partir do apóstolo Rony Chaves, e nós começamos aqui em São Paulo, levantar o que nós chamamos de Santa Convocação, onde passávamos 120 horas, ou seja, durante os 5 dias de carnaval, desde sexta-feira até terça-feira, reunidos em estádios, adorando ao Senhor e intercedendo. Achávamos que o grande avivamento viria naquela época, mas não veio. Mas não veio. Sabe por que não veio, irmãos? E por que eu creio que ainda virá? Porque eu creio que ainda virá. Recentemente, há uns 15 dias atrás, a profetisa Cindy Jacobs, dos Estados Unidos, numa videoconferência com o apóstolo Paulo de Tarso, aqui do Ministério Bethlehem, aqui no Ipiranga, ela tornou a falar sobre o avivamento. De que o Brasil, depois que passar essa pandemia, que o Brasil está passando por um processo de renovação, mas que depois que passar toda essa questão dessa pandemia e essa questão dessa batalha espiritual que tem causado essa turbulência na política brasileira, o Senhor iria derramar o avivamento sobre a nossa nação. Agora, você não precisa me seguir, mas eu quero dizer algo para você. Sabe o que eu tenho em meu coração? Que esse avivamento que virá sobre a nação brasileira, e eu acredito que não sobre a nação brasileira, mas será um avivamento em termos mundiais, para mim, no meu coração, é o período da colheita. O avivamento virá para que haja a colheita. E depois da colheita, como eu disse, não precisa me seguir. Depois da colheita, o Senhor virá. Por isso que virá o avivamento antes. Quando vai ser, irmãos? Não sei. Não sei. Na década de 2000, o Senhor nos disse a um grupo de apóstolos que Ele levantaria um deputado federal que fosse dele para ser presidente da República. Nós apostamos, e todos os apóstolos apostaram num nome, não vou dizer aqui,
mas no nome de um pastor que era deputado federal na época. Mas ele sequer se candidatou. Hoje nós temos um deputado federal na presidência. Um ex-deputado federal. Foi esse quem Deus escolheu? Não cabe a mim dizer. Não cabe a mim dizer. Muitos dizem que sim, mas não cabe a mim dizer. O que cabe a mim, da minha parte, e talvez da sua parte, é orar. Porque, quer seja esse ou quer não seja esse, a palavra de Deus diz que toda a autoridade é instituída por Deus. Quer seja para trazer juízo, quer seja para trazer prosperidade. Toda a autoridade é instituída por Deus. E sendo a autoridade instituída por Deus, e quem está comigo aqui é testemunha, de quando na Copa, ou um pouco antes da Copa, não me lembro se foi na Copa, um pouco antes da Copa, acho que na abertura da Copa, um estádio inteiro começou a ofender a ex-presidenta dessa nação, e eu disse, de púlpito, ainda que muitos não se agradem da forma dela governar, ela é autoridade instituída por Deus e não se deveria falar o que foi dito. Então, para encerrar aqui, irmãos, o Senhor Jesus está próximo. Não durma, como o apóstolo Paulo diz, que nós estejamos sóbrios, para que não sejamos pegos de surpresa, que nós estejamos sóbrios, como igreja do Senhor Jesus. Orem, busquem o Senhor, peçam sabedoria, peçam discernimento, porque os dias estão passando, o relógio do Senhor está correndo, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Irmãos, o nosso relógio é Israel, Pela primeira vez na história de Israel, irmãos, os dois partidos que sempre confrontaram, desde que Israel foi decretado como Estado, em 1948, há dois partidos que sempre estavam em conflito, se uniram em governo. Netanyahu de um lado e não me lembro o nome do outro, vão dividir o governo durante um tempo. Então, abram o olho de vocês. Já que o relógio é Israel, olhem para Israel. Busquem informações sobre Israel, sobre o que está acontecendo em Israel. E orem ao Senhor. Não podemos fazer nada, irmãos. A palavra de Deus, ela diz que nós temos que orar para que haja paz em Jerusalém, não é? Mas a Bíblia não diz que Jerusalém seria um cálice de tontear para todas as nações? Que sentido faz, então, se eu pensar racionalmente, eu orar por um lugar que é um cálice de tontear para as nações? Mas eu obedeço, porque o Senhor disse para orar, não para questionar. Sim ou não? Então, irmãos, é um tempo de orar e não questionar. Amém? Deus abençoe a igreja. Oremos. Pai Santo e bendito, eu te glorifico e te exalto, porque a tua palavra é santa, a tua palavra é poderosa, a tua palavra, ela é eficaz, Senhor. Neste livro aqui, Senhor, que está na minha frente, estão escritas todas as coisas. O Senhor diz que anuncia o fim desde o princípio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E o tempo, meu amado, minha amada, é tempo de acordar. É tempo de se manter sóbrio. É tempo de se manter alerta. É tempo de se manter atualizado diante de tudo que está acontecendo. Nada
acontece por acaso. Não cai a folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Nenhum fio do nosso cabelo é tocado ou cai sem a permissão do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu oro nesta manhã, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, mestre, ensinador, aquele que nos convence, porque a minha palavra, irmãos, não convence você. Eu não tenho o poder de persuasão, mas o Espírito Santo de Deus tem. Porque a palavra de Deus diz que Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja, neste tempo, cada vez mais ativo em nosso coração. Que cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus, em toda a face da terra, possa neste momento estar abrindo o coração, dando espaço para o agir do Teu Espírito em cada um. Que cada um seja verdadeiramente um templo, que cada um tenha dentro de si o seu altar, e que cada um, como diz a palavra, que cabe ao sacerdote manter a chama do altar acesa cada dia, que cada um de nós, que eu e você, possamos manter a chama acesa dentro do nosso coração. Que Deus te abençoe neste tempo, que Deus te dê discernimento neste tempo, que Deus te dê sabedoria, e que você possa, irmãos, que você possa estar atento para não ser pego de surpresa. Que Deus abençoe grandemente a igreja, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Louvado seja o nome santo do Senhor.